Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 20 de abril, e nós vamos ter aula de língua portuguesa. Como vocês viram, os responsáveis viram lá no grupo, eu mandei um novo cronograma de aula, certo? Porque nas orientações, as aulas começariam, né, a semana, o conteúdo começaria segunda-feira. Porém, os motoristas entregaram o conteúdo na terça, então eu fiz umas modificações na orientação. Então, hoje, na aula de língua portuguesa, nós vamos começar na página 44, que é a que está marcado ali na segunda-feira, está marcado para começar na 44 e iria até a 50. Então, o que que eu fiz? Eu vou começar na 44 e vou até a página 56, porque a página 56, ela está lá na sexta-feira. Então, eu juntei língua portuguesa. Então, nessa orientação que vocês receberam, tá língua portuguesa na segunda e na sexta. Então, eu peguei as páginas da segunda, as páginas da sexta e coloquei na terça, certo? Então, hoje, terça-feira, aula de língua portuguesa, da página 44 até a página 56. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Muito bem. Hoje eu nem precisei de fundo, porque eu estou na escola. Então, já tem aqui um fundinho de lousa. Então, vocês vão fazer a leitura 3, certo? Da cabeça aos pés. Então, vocês vão ler o texto com muita atenção, muita calma. E nós vamos começar aqui, ó, comparando os textos. Então, esse texto da aula de hoje é o texto 3. Então, vocês vão ter que voltar nas leituras 1 e 2, certo? Para responder as questões. Então, vai ler de novo a leitura 1, a leitura 2 e a leitura 3, que é de hoje. Eu vou voltar aqui na minha apostila para eu ver qual que é as outras. É mais fácil eu voltar aqui do que no computador. Então, vamos lá. A leitura 3, então, está na página 44. Isso. Aí a leitura 2 está na página 40. E a leitura 3, perdão, e a leitura 1 está na página 30. Então, na página 30, a leitura 1, na página 40, a leitura 2 e na página 44, a leitura 3. Então, vocês vão ter que ler essas três leituras, tá bom? Para responder as questões. E aí, vocês vão assinalar as características em comum que os três textos têm, ou seja, os três textos, eles falam de um mesmo assunto. Então, qual seria esse assunto? E você vai assinalar, é um desses dois. Os textos da leitura 1, 2 e 3 fizeram você refletir sobre como as pessoas são? Indique e explique qual deles você achou mais interessante. Então, a partir da leitura dos três textos, vocês vão refletir, né? Ajudou vocês, né, a refletir sobre como as pessoas são e qual dos três vocês acharam mais interessante, qual dos três textos. Então, aqui agora já é só a leitura do texto de hoje, que é o texto 3. Porque entre a terra e o céu tem muito, muito mais que um chapéu. E aí tem uma outra frase. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Em sua opinião, a autora do texto lembrou-se da frase de Shakespeare ao produzir seu texto? Por quê? Então, aqui, essas duas frases, vocês acham que elas têm o mesmo objetivo? Elas estão falando a mesma coisa para a gente? Então, será que quando a autora do texto escreveu essa frase, ela poderia estar pensando nessa frase aqui do Shakespeare? Vocês acham que as duas frases têm relação uma com a outra? Quando a gente fala assim, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, o que que ele está querendo dizer? O Shakespeare quer dizer o quê? Que entre o céu e a terra há muita coisa que a gente ainda não sabe. Vai muito além, porque a filosofia é o estudo do saber. A filosofia é uma disciplina que sempre busca responder os porquês da vida. Então, ou seja, tem tanto conhecimento que ninguém tem todo o conhecimento do mundo, certo? Então, entre céu e terra tem muita coisa ainda para se aprender. Então, será que essa frase da autora do texto tem a ver com essa frase do Shakespeare? Aí vocês vão responder.
Estudo da língua. Aqui nós vamos falar sobre algumas expressões que são usadas muito na linguagem popular. Então, uns falam pelos cotovelos, outros por telefone. O que que significa falar pelos cotovelos? Nossa, tá falando pelos cotovelos. O que que significa isso? Perguntem para os seus responsáveis. Ah, tá falando mais, fala mais pelos cotovelos. Falam pelos cotovelos. Professora tá brava. Vocês estão falando mais pelos cotovelos, estão falando pelos cotovelos, certo? Então, o que que significa? Aí aqui, com a ajuda de um colega, no caso, não tem esse colega, então vocês podem pedir ajuda de um responsável. Vocês têm a expressão aqui em negrito, e aí você vai escrever o que que essa expressão significa usando aqui os significados, ó. Eu vou fazer um. Então, nariz comprido, olho de peixe morto. O que que significa olho de peixe morto? Por todo o corpo totalmente, uma pessoa distraída, desconfiada e alerta, triste sem brilho, que guarda um segredo. Então, quando a gente fala assim, nossa, que olho de peixe morto, é uma pessoa triste, porque ela está com o olhar caído, certo? Então, aí eu coloco triste e sem brilho. Vírgula, boca de siri. O que que significa boca de siri? Boca de siri. Então, o que que significa? Quando a gente fala assim, ó, boca de siri. E orelha em pé? Estou com a orelha em pé. O que que significa eu estar com a orelha em pé? Quando eu falo, né? Uso essa expressão. E vai escrever aqui. A mesma coisa vocês vão escrever mundo da lua. O que que significa uma pessoa que está no mundo da lua? O que que significa aqui, ó, dos pés à cabeça? Então, notem que nós temos uma, duas, três, quatro, tem 5 expressões. Deixa eu ver se tem mais aqui. São 5. E aqui nós temos uma, duas, três, quatro, 5. Portanto, cada uma delas tem um significado que está nesses quadradinhos aqui. Continuando. Leia a tirinha. Meu pai finalmente bateu as botas. E quando foi isso? Hoje. Entendi que ele estava doente. Não, elas que estavam sujas de areia. Então, ou seja, ele falou: meu pai bateu as botas. O que que a personagem pensou que tinha acontecido com o pai dele? E o que na verdade aconteceu? Então, aqui, ó, que expressão popular apareceu na tirinha? Qual que é a expressão popular que a gente usa? Né? Eu quase dei resposta, hein? Porque a outra personagem perguntou para Armandinho quando foi que o pai dele bateu as botas. O que que ela entendeu? Então, quando ele falou, meu pai bateu as botas, né, que é essa expressão, o que que ela entendeu que tinha acontecido com o pai dele? Agora leia as frases e as expressões que nelas aparecem, depois marque a opção que melhor explica cada uma delas. Então, aqui tem as expressões, ó, pendurar as chuteiras. O que que significa? Você vai assinalar. Aí aqui, pôs uma mão lava a outra. Qual dos dois significa? O que que significa uma mão lava a outra? Aqui, está pisando em ovos. O que que significa essa expressão popular de pisar em ovos? Vai colocar um X. É sempre um X só, tá? É um desses dois ou um desses dois. Esse aqui, se vocês quiserem fazer, é opcional. Quem não conseguir entender como é o jogo, me chama lá no grupo do WhatsApp ou no particular que eu explico. Eu não vou usar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui vocês vão relacionar a figura com a expressão. Então, por exemplo, puxar a sardinha para o seu lado. Qual que está puxando a sardinha aqui? Qual das figuras está puxando a sardinha? Aí vocês vão colocar a letra aqui. Qual das figuras tapar o sol com a peneira? Qual das figuras aqui está tapando o sol com a peneira? E vai colocar a letra aqui, certo? Aqui vocês vão criar um texto com expressões populares. Então, como que vocês vão fazer? Tem aqui algumas expressões populares, certo? Que vocês podem usar. Eu coloquei algumas outras também na orientação. Eu coloquei aqui. Deixa eu ver. Ó, amigo da onça. Amigo da onça é aquele amigo falso, né? Que não é seu amigo nada. Lágrimas de crocodilo. Ah, vá, tá chorando nada. Isso aí é lágrima de crocodilo. Deu uma. Engasguei aqui. Que é uma pessoa que não tá chorando nada. Ou tá fingindo que tá chorando.
Tirar o cavalinho da chuva. Ah, tire seu cavalinho da chuva. Ou seja, ah, eu não vou fazer isso não. Ah, nem pensar, não é, não vou fazer o que você quer. Pode tirar seu cavalinho da chuva. Cada macaco no seu galho, você na sua, eu na minha. Há males que vêm para o bem, ou seja, quando acontece alguma coisa ruim, mas que essa coisa ruim pode ser que ocorreu para que uma coisa boa também ocorresse. Então, há males que vêm para o bem. Por exemplo, assim, o mal é esse vírus. O que que a gente pode tirar de positivo desse vírus? Né, que a gente começou a valorizar mais a vida, a gente começou a valorizar mais a família, né, que a gente está distante. Então, tem aí as expressões. E tem algumas aqui também na, nessa página. Então, vocês vão montar um texto com essas expressões. Só que esse texto tem que fazer sentido, tá bom? As expressões que vocês usarem tem que estar dentro da historinha que vocês vão inventar. Aqui, inclusive, tem uma história, ó, acertando na mosca. Então, tem uma historinha aqui que tem as expressões, ó. Observe como algumas expressões que você acabou de ler pode compor uma pequena narrativa. Então, aqui tem uma narrativa que contém algumas expressões. Então, por exemplo, aqui, esquentassem a cabeça, tremendo igual vara verde. Então, foi encaixando na história, certo? Algumas expressões, certo? Esse texto, como vocês podem ver, tem só 2 parágrafos com 5 linhas. Então, vocês também podem fazer isso. Vocês podem pegar aí uma folha, né, de algum caderno no passado, coloca o título e escreve um texto de pelo menos 2 parágrafos e 5 linhas cada parágrafo, tá? Inventa uma historinha e encaixa algumas expressões populares ali, aonde vocês acham que dá para encaixar, certo? E aí, o que que vocês vão fazer? Aqui na página 50, vocês vão passar uma colinha só aqui em cima e colar a folha com o texto, tá bom? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar lá no WhatsApp que eu explico novamente. Mas é só ler certinho essas 2 páginas, fazer o texto coerente, tá? Usar a expressão popular só realmente quando der certo, né? Quando ela se encaixar. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Vou pegar uma que está aqui na orientação. Amigo da onça. Ah, eu e meu amigo estávamos jogando bola e aí a gente brigou. É só um exemplo, tá, pessoal? A gente brigou, ele foi, me ignorou na escola e foi conversar com uma outra pessoa. Ah, esse aí é amigo da onça. Sabe, alguma coisinha assim. Você pega o contexto e tenta encaixar uma expressão popular, certo? Continuando. Aqui nós vamos falar de cordel. Então, o que que é cordel? Cordel é um tipo de literatura popular escrito em forma de versos e impresso em folhetos que ficam pendurados em cordas ou barbantes e expostos em feiras e nas ruas, certo? Então, o cordel, ele é uma tradição nordestina, certo? Inclusive, tem um rapaz que ele faz literatura de cordel no programa da Fátima Bernardes. Se eu achar algum vídeo dele no YouTube lendo um cordel, eu vou enviar no grupo para vocês, tá? Então, aqui tem um cordel, vocês vão ler, ó. Tem o cordel aqui, o vendedor de ovos. Então, vocês vão ler aí na casa de vocês, tá? Prestando bem atenção. E aí, a gente vem aqui, ó. O texto O Vendedor de Ovos é um cordel. Ele é um cordel. Esse texto narra em versos um acontecimento ou enumera a característica do povo nordestino. Então você vai ler. Você acha que ele está narrando um acontecimento ou ele está falando as características do povo nordestino? E vai fazer um xizinho na alternativa correta. De acordo com o texto, os ovos encomendados poderiam ser pequenos ou estar trincados? Por quê? Copie do texto o trecho que afirma essa resposta. Então, esses ovos poderiam estar trincados? Então, você vai lá no texto e vê, né, sim ou não, e copiar o trechinho que confirme se sim ou se não. O texto que você acabou de ler está escrito em versos ou em prosa? Então, ele, no caso aqui,
já tem a própria resposta que a gente vê aqui, ó, lá em cima, que o cordel, ó, é um tipo de literatura escrita em forma de versos. Então, basicamente, você já tem a resposta dessa questão, ok? Como é nomeado o texto em forma de versos? Então, como que chama um texto que é escrito em versos? A gente já estudou sobre isso, tá? Se você não se lembra, volta aí nos vídeos, faz uma pesquisa na internet. Como que chama o texto que ele está em forma de verso? Quantas estrofes o cordel, o vendedor de ovos, possui? Estrofe é o conjunto de versos, certo? Então, tem lá um conjuntinho de versos, aí tem um espaço, tem mais outro conjuntinho de versos. Então, é esse espaço que separa uma estrofe da outra. Então, quantas tem? Nós também já estudamos isso. Quantos versos possui cada estrofe? O verso é uma linha. Então, uma estrofe tem 5 linhas ou tem 6 linhas. Então, cada linha da estrofe é um verso, e a união desses versos é uma estrofe. Nós vimos isso, acho que no bloco anterior desse aqui que nós estamos estudando. Releia a segunda estrofe. Então, aqui nós temos a segunda estrofe. Ele carregou a égua com 2 pares de caixão, e os ovos da mulher colocou no caldeirão. E amontou-se na égua, levando o mesmo na mão. Peraí que travou aqui. Aí. Nessa estrofe, encontramos as seguintes rimas: caixão, caldeirão e mão, que está no segundo, quarto e sexto verso. Circule as rimas nas demais estrofes do cordel. Então, vocês vão voltar lá no texto e vocês vão circular todas as palavras que estão rimando, certo? Lá no texto mesmo, em todas as estrofes, vocês vão circular as palavras que rimam. Releia uma estrofe do cordel. Ao passar na linha férrea, o maquinista lhe avistou. Montando no meio da carga, o maquinista apitou. E com o apito da máquina, a égua se assustou. As palavras em destaque expressam uma ação que vai acontecer ou que já aconteceu. Então, essa ação já aconteceu ou vai acontecer? Ela está no passado ou ela está no futuro? É fácil, hein? E nós vamos até a 56. Então, aqui, releia abaixo alguns trechos do texto lido, depois reescreva cada um deles, substituindo a palavra em destaque por seu respectivo significado. Então, aqui nós temos com apito estridente. Estridente é o quê? É um som agudo, buraco, embaçou ou terminou. A égua vidrou os olhos. Som agudo, buraco, embaçou ou terminou. Caiu dentro de um valado. Um som agudo, um buraco, embaçou ou terminou. E a égua findou a vida. Então, note que tem 1, 2, 3, 4 palavras. 1, 2, 3, 4 significados. Então, é cada significado para uma palavra, certo? E por hoje é só. Então, façam a leitura com calma, leia certinho as atividades, leia exatamente o que a atividade está pedindo. Se não entender, me chama no grupo, pergunta, que eu explico de novo, principalmente a produção de texto, se ficou alguma dúvida. Se vocês querem saber se está bom, faz o texto, grava um áudio lendo o texto para mim. Vocês podem fazer isso, certo? Então, por hoje é só. Amanhã, então, a nossa aula ficou. No caso, amanhã não tem aula. Amanhã é quarta-feira, é feriado, então não vai ter vídeo. Vai ter vídeo na quinta-feira. Aí, na quinta-feira, tem aula de matemática e tem aula de história. Então, nós vamos ter 2 aulas quinta-feira, 2 aulas sexta, que é geografia e ciências, e uma aula na segunda, que é de matemática. Por que que a gente ficou com 2 aulas no mesmo dia, né? Quinta e sexta, porque quarta é feriado. Então, a gente perdeu um dia da semana, certo? Então, amanhã tem 2 aulas, história e matemática. Então, façam certinho aí de língua portuguesa e até amanhã.